Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marco Aurélio Oliveira, sou diretor aqui do Educac Brasil. Estamos aqui com mais um EduCast. E hoje a gente está recebendo aqui o enfermeiro Marcos Vinícius Fernandes. O professor Marcos, ele é mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas, tem especializações na área de urgência e emergência, especializações na área de terapia intensiva, auditoria em saúde. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre o panorama da enfermagem aqui no estado do Amazonas, falar das experiências dele, falar sobre a carreira. Então, Marcos, é um prazer enorme te receber aqui. Seja bem-vindo ao nosso EduCast. É um prazer também estar aqui com você, né? Então, compartilhar um pouquinho aí da minha experiência de vida e também falar um pouco do que a enfermagem trouxe de bom para a minha vida e como ela transformou a minha vida, na verdade. Vai ser um prazer aí compartilhar com... Então, vamos desse início aí. A escolha da profissão. Como é que você se enxergou e como é que você levou isso até terminar esse curso de enfermagem? Na verdade, assim, a minha história com a enfermagem ela vem desde que eu sou carioca, né? Eu estou em Manaus desde 2005. Mas quando eu vim para Manaus, eu já vim com o objetivo de fazer enfermagem. Porque no Rio, como eu venho de família pobre, eu não tinha condições de pagar uma faculdade nem de fazer um cursinho pré-vestibular para poder entrar numa faculdade pública lá no Rio de Janeiro. Minha falecida mãe, tanto minha falecida mãe como meu falecido avô, eles falavam que desde criança eu falava que queria ser... Meu avô falava que eu queria ser doutor e minha mãe falava que eu falava para ela que eu ia tirar bebê da barriga de mulher. Olha só. Então, e isso veio... A minha mãe de criação também era técnica de enfermagem, então ela compartilhou um pouco da experiência dela, né? Quando ela era da ativa, na verdade. E esse sonho era desde criança. Então, desde criança eu queria ser enfermeiro. Tanto é que no carnaval, meus amigos que estão do Rio de Janeiro sabem disso, todo carnaval eu me fantasiava de enfermeiro. Então era uma vontade tão grande, né? E não podia exercer ainda, não tinha condições de pagar a faculdade. Então eu trazia aquilo como uma fantasia de carnaval só para me sentir um pouco realizado de estar de branco, né? De jaleco, ali de máscara no carnaval. Então assim, a minha entrada no Exército, né? Me proporcionou, claro, uma melhor condição financeira e com isso eu consegui realizar o meu sonho de ser enfermeiro. Você entrou no Exército em qual patente? Eu entrei como aspirante no Exército. Ah, tá. No NPOR. Aqui em Manaus é chamado de NPOR, mas no Rio de Janeiro é chamado de CPOR, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Aí lá, quando eu entrei, eu estava cursando informática, porque era o que eu conseguia pagar na época, né? Você veio para cá pelo Exército? Pelo Exército, pelo Exército. Legal. Então, quando tu vai se alistar e você tá fazendo a faculdade, então você, ao invés de ir para o alistamento militar obrigatório, você vai para o curso de oficial temporário. Aí eu consegui essa vaga, na época, como eu falei, eu fazia informática, fiz o primeiro, o segundo, foi até o terceiro período de informática. Porque na época estava na promoção, era 199, eu falei, não, vou fazer meu nível superior. É legal isso porque o pessoal do NPOR muitas vezes se encanta muito com o negócio das armas. Isso. Mas tem uma galera que para no tempo também, né? Isso, Não sei se tu teve colegas que aconteceu isso contigo, mas eu também servi o Exército e eu via isso em em alguns oficiais do NPOR. Entravam muito na carreira militar e tal, mas é temporário, né? Então, isso que ficava na cabeça também, que eu Exatamente. sabia que eram 7 anos, né? Depois que migrou para 8. Então, na minha cabeça, eu tenho que me formar, tenho que comprar minha casa, tenho que passar no concurso, Perfeito. tem que estabilizar, senão vai ter que voltar, né, do início de novo. E eu costumava falar com meus amigos do Exército que a gente sai velho do Exército, a gente sai com 30 e poucos anos. Então, para tu começar a sua vida depois dos 30, que eu falo para estudar, dá para fazer isso? Dá, mas é mais difícil. Então, tinha que aproveitar aquele momento, né, que é jovem, né, 19, 18 anos. Então, tinha que aproveitar para estudar, para conseguir ali, garantir um futuro tranquilo. Então você fez a graduação durante essa tua Durante sua vida militar. Militar, isso. Foi difícil? Foi. Porque tinha que conciliar o Exército, né, os serviços, que tu sabe que a gente tem que tirar bastante serviço, formatura, acampamento, boina, tá na selva, com a faculdade. Tu era de que arma? Eu era de engenharia. Ah, tá. Engenharia militar, né? Legal, Então, assim, é mais tranquilo, acho que do que a arma
uma Isso, infantaria e cavalaria. A engenharia eu servia no parque de manutenção, na frente do porão do Alemão. Sim. Então a minha função era eu ficava voltado para a parte de manutenção de geradores, toda a parte dos pelotões de fronteiras, a gente realizava a manutenção. Legal. Eu servi num desses pelotões de fronteira. Olha, então, dava apoio para você. Eu estava em Awaretê, lá em São Gabriel da Cachoeira. Cachoeira, né? Aí, amigo, é ralado. O exército é ralado. O exército é. Ainda mais quando chegou a época do estágio, né? Uhum. Que eu tinha que estagiar, mas tinha que estar no exército. E eu lembro que o meu coordenador de enfermagem falou, você faz teu estágio, você sai do exército. E eu não tinha como sair. Mas Deus colocou aí um anjo na minha vida, que foi meu comandante, né, o Coronel Fontes. Ele falou, não, Marcos, tu vai se formar. Aí ele conseguiu fazer ali uma conciliação, eu consegui estagiar e cumprir meu expediente, ali, meio expediente, até terminar meu estágio. Aí deu certo. Até hoje, assim, ele já foi embora de Manaus há muito tempo, mas todo Natal e Ano Novo eu faço questão de mandar mensagem para ele. Pô, legal. Agradecendo. E todo o meu progresso também, assim, que acontece na enfermagem, eu mando mensagem para ele, conto para ele o que ele proporcionou na minha vida, que eu não, se ele não tivesse me liberado, eu não teria finalizado minha faculdade. Verdade. Você terminou a graduação, continuou no Exército ou as duas coisas terminaram juntas? Assim? Eu terminei em 2010, saí em 2012 do Exército. Então ainda continuou mesmo como enfermeiro? Como enfermeiro. Aí eu lembro que eu comecei a atuar na parte de educação de educador de pares. Eu comecei a atuar na parte de ST, AIDS, né? Falar um pouquinho sobre prevenção de doença, de infecção sexualmente transmissível. E também o coronel falou para eu trabalhar, que tem lá uma função chamada de APROVE, que é o aprovisionador, que é o pessoal de intendência, né? Uhum. Então o coronel falou, como você entende de saúde agora, tu vai cuidar da alimentação da gente. Não tinha nada a ver com uma coisa que eu tenho isso também. Selva, vamos embora. Aí eu fui. Mas eu ainda fiquei 2 anos no Exército ainda como enfermeiro e militar. É tipo assim, tu é da saúde? Comida traz saúde? Então vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas eu lembro que uma semana lá dentro, eu falei assim, eu posso cuidar da alimentação? Pode. Aí eu tirei o óleo, né, a fritura, tirei a farinha e coloquei salada. Ele quase me bateu, né? Aqui só tem militar, bota no sol quente, vai botar salada, volta a farinha. Eu falei, então pronto, volta a farinha. Tá certo. E aí beleza, né? Então você se formou, se tornou enfermeiro, o sonho foi realizado. Mas e aí depois, como é que foi a transição de carreira? Porque você sai da carreira militar e aí efetivamente vai trabalhar como enfermeiro. Como é que foi essa transição? E assim, a minha preocupação, como tu falou no início da entrevista, eu vi 2 situações no Exército. Um temporário que eu estava de serviço oficial de dia, e ele ficava para lá e para cá, eu chamei ele para conversar, o que está acontecendo? Ele, irmão, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu estou saindo amanhã, me separei, minha esposa pegou, bem dizer, quase tudo na separação, eu gastei tudo que eu tinha e amanhã não tem nem onde almoçar. E eu vi um exemplo de um outro oficial que ele saiu com 2 especializações, formado, já bem programado. Eu ficava nessa preocupação, não, eu quero sair igual fulano, eu quero ficar igual a ele para, quando eu sair do Exército, eu tentar ter uma estabilidade que eu tenho aqui dentro, que querendo ou não, o salário do Exército é um salário... É um bom salário. Bom salário, né? Aí eu fiz 3 especializações na época, que foi auditoria, urgência e UTI. E saí do Exército, eu fui para a transição da educação, porque como eu era educador de pares lá no Exército, eu também comecei a trabalhar na Newton Lins à noite como plantonista na UTI, mas eu sempre gostei muito da educação. E eu ingressei no nível técnico, aí eu comecei a dar aula no nível técnico. Só que eu senti aquele baque, né? Porque eu vinha com um salário X, né? E fui com um salário menor. Recebi a minha indenização do Exército e botei como meta. Vou ficar 6 meses aqui em Manaus para tentar me estabilizar. Se eu não me estabilizar, eu volto para o Rio de Janeiro e tento minha vida lá. E eu lembro que eu fiquei 6 meses, né, no técnico de enfermagem, dando aula. Assim, foi uma experiência maravilhosa. O técnico de enfermagem, para mim, marcou muito minha vida. Até hoje eu tenho os alunos que eu converso, que eu falo no Instagram, no Facebook, encontro nos interiores, quando eu vou viajar pela Suzano, pela SES agora, né? Mas a parte financeira, ela não trazia um retorno muito bom, né? Porque o valor à aula é menor. Bem menor. Bem menor. Eu falei, não, vou dar aula na graduação. Esse vai ser meu foco. Aí até brincaram comigo, mas, mano, acabou de chegar no técnico, já quer ir para graduação. Eu falei, não, eu vou para graduação. Aí eu lembro que uma vez eu estava na sala de aula dos professores, aí entrou um professor e falou, vai ter uma vaga no nível superior.
lá na faculdade X, se eu posso falar o nome, né? Aqui pode, né? Então, Tá lá na tranquilo. faculdade, na época era Literatos, né? Na faculdade de Literatos. Eu falei, não, eu vou tentar. Aí o pessoal começou a zombar, né? Quando vai tentar, acabou de chegar, tem experiência, a gente está aqui há 5 anos. Eu falei, não, mas eu vou sair. Aí eu fui, conversei com a coordenadora Ana Cristina, na época, de enfermagem. Aí ela conversou comigo, falou que ia marcar uma banca. Eu liguei para minha falecida mãe e falei, mãe, acho que eu vou entrar na graduação. Ela, não, vai dar tudo certo. Fui embora para casa. Quando eu estava chegando em casa, a professora me ligou. Marcos, você pode voltar aqui na faculdade para fazer sua banca agora? Eu falei, agora? De uma hora para outra. Nem Aí, estudei o assunto. nem estudei o assunto. Ela, mas você pode escolher um tema seu. Eu falei, então eu vou falar de urgência e emergência. Eu sempre gostei de urgência e emergência. Aí eu voltei e realizei a banca. Terminei a banca. Elas falaram, ó, adoramos a sua aula, só que tem um porém. A gente vai lhe contratar, mas começa amanhã. Eu gelei, né? Sim. Aí eu, não, topo. Desafia comigo mesmo, né? Tá Quem me certo. conhece sabe que eu amo desafio. Aí ela falou, mas tem um outro porém. Eu, qual? É a disciplina de anatomia humana. Então a gente sabe que a anatomia, geralmente quem domina muito é fisioterapeuta, né? Não é muito. A enfermagem tem o domínio da fisiologia, não muito da anatomia humana. Ela falou, você já ministrou aula? Ela vai saber agora. Eu falei, já, nunca tinha ministrado. Já ministrei. Então eu falei, não, vou me virar, vou estudar. Eu falei, professora, eu só quero o seguinte, a senhora me deixe eu começar pelo sistema que eu domino, que é sistema circulatório, depois o neurológico e, por último, o locomotor, que é o que geralmente quem domina mais é a fisioterapia, né? E a biologia. Eu saí de lá, estudei de 10 da noite até as 4 da manhã para dar a primeira aula. E eu lembro que, assim, a minha marca como professor de anatomia, todo mundo me via passar com os bonecos anatômicos para lá e para cá. Uhum. Porque eu levava para casa, estudava e dava aula no outro dia. E um retorno, assim, do que valeu a pena foi que todos os alunos, depois das outras turmas que não tinham aula comigo, começaram a fazer baixa-assinada para eu ser professor deles também. Pô, que bacana. Então, assim, foi um desafio grande, eu aceitei. E foi assim que eu comecei, que eu entrei na área da docência, né? Eu já estava na assistência na UTI do antigo hospital Da Newton Lins. Eu acho legal isso porque a gente mostra para os profissionais que estão aí ainda galgando aí a sua carreira e tal, que mostra que a gente não tem que ter medo de desafio. O que aconteceu contigo foi muito semelhante ao que aconteceu comigo. No meu caso, era uma sexta-feira à noite, tinha colocado meu currículo também numa faculdade. Aí falaram assim, ó, você aceita ser preceptor de alimentos? Eu falei, eu nunca tinha dado aula na minha vida, nunca tinha trabalhado na área de alimentos, né, como farmacêutico, não tinha ideia de que eu falei, aceito. Foi sexta, sábado e domingo, madrugadas estudando para, né, se virar com os alunos no outro dia. Então, não tem que ter medo mesmo, não, né? Tem que enfrentar. A gente tem que enfrentar. Coisa, né? E acabou que se tornou uma carreira, né? Isso. E aconteceu isso também na faculdade, no hospital. Eu lembro quando eu fui deixar meu currículo, o gerente falou para mim que ele me conhecia da faculdade, né? Ele, quando tu acabou de se formar, como é que tu quer deixar um currículo para trabalhar no hospital? Eu falei, não. Eu falei, enfermeiro, olha o meu currículo. Depois a gente conversa. Aí ele, tá, então vai para casa, qualquer coisa eu te ligo. Aí no dia ele me ligou, me convidando para trabalhar. Porque quando eu saí da faculdade, e eu tinha mais de 2 anos de exército, eu fiz as 3 especializações que eu falei, fui para São Paulo, fiz a CLS, fiz o BLS, fiz a PH, fiz todos os cursos que eu podia realizar na vida. Esses são de suportes de vida. Suporte avançado de vida. E tanto é que eu pisei, fiquei uma semana na enfermaria, na outra semana já entrei para UTI. Então a gente sabe quem é da assistência que para você ir para uma UTI, tu tem que passar por todos os setores. E logo o enfermeiro me colocou na UTI e também foi um lugar que eu fiz bastante amizade e deu certo. Fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano, né? Aí quando eu ingressei na graduação, eu dei preferência para a docência. Entendi. Foi uma predileção, assim, ou foi mais uma questão financeira? Tipo assim, vou optar pela docência porque me encontrei como docente. Isso. Eu sempre gostei muito de dar aula, de ministrar aula. Né? Só que, assim, os dois, além dessa vontade de ensinar, que eu gosto do contato com as pessoas, eu vi que a parte financeira também na graduação... Isso conta também, contou bastante. Contou bastante. Legal. Infelizmente, isso é uma das lutas nossas da enfermagem, né? É ser valorizado. Sim, isso acontece muito também com a área farmacêutica. Assim, a gente vê que a gente precisa também estar
lutando por melhorias, né, para que a gente tenha inclusive uma assistência melhor, né? Isso. Né? A gente tem que receber bem por aquilo que a gente faz, né? A gente faz. E eu lembro assim que os outros 2 desafios que eu tive foi, primeiro, o mestrado, né, que eu lembro que quando saiu o edital, muita gente falou, Marcos, você não vai conseguir não, porque só entra na UFAM quem é de UFAM, Adoro quem esse é de povo. UEA. Adoro essa galera que torce contra. E Aí, depois, quando a gente vê... Aí eu escolhi a professora, eu quero aqui. Como na graduação, eu costumo dizer que a obstetrícia e anel, eu não lembrava disso que minha mãe falou, que eu falei que minha mãe falava que eu ia cuidar de bebê na barriga de mulher. Eu não lembrava. Então eu saí da faculdade voltado para urgência e UTI, que era o que mandava no momento aqui em Manaus. E quando eu entrei na graduação, a neonatologia e a obstetrícia a neonatologia me abraçou. E quando eu assumi o concurso, a obstetrícia me abraçou. Eu costumo dizer que os dois me abraçaram sem eu me preparar na parte do currículo. Então, a vida me escolheu para estar nessa área. E depois minha mãe falou sobre a situação do bebê na barriga de mulher. Então, dá um arrepio, né? Eu não lembrava disso. E aí eu lembro que no mestrado eu falei, como eu tracei a minha vida acadêmica na pediatria e trabalhando com criança com HIV na Casa Vida, eu falei, no meu projeto vai ser para as crianças com HIV. Como eu observava com meus alunos lá nas atividades que as crianças não eram sempre as mesmas que estavam nos eventos. E eu comecei a me questionar o porquê. E a ciência social falou, não, Marcos, tem algumas mães e avós que elas acham que o HIV é uma gripe. Então, elas não têm tanto conhecimento, né? Às vezes o pai e a mãe foi a óbito. Acha que vão pegar... Só precisa de cuidar quando está doente, a criança vai cuidar. E eles acabavam ficando internados no tropical. Eu falei, não, vou fazer uma cartilha educativa para essas cuidadoras. Então, minha ideia de mestrado foi essa. E com isso eu escolhi a professora Aninete, que hoje é a minha mãezona, né? Até hoje eu falo com a professora Aninete. E aí o pessoal falou, além de você querer entrar no mestrado, que tu não vai conseguir, que você entra no pessoal da UFAM, a professora Aninete não vai te aceitar porque você é de ensino privado. Né? Já botaram mais um obstáculo. Eu falei, não, vou entrar. Já ouvi isso também. Aí eu me preparei para a prova, comecei a estudar, aí eu passei na prova, mergulhei no projeto, e na hora da defesa do projeto eu lembro que a banca chorou com o meu projeto, porque assim, realmente ele era dentro da minha realidade, da realidade das crianças que necessitavam daquilo. Acabou que, claro, entrei, graças a Deus. Eu lembro também da professora Ana Paula, que na banca todo mundo gostou de mim. Ela falou, não sei se eu vou te dar essa vaga, não. Você não conseguiu me convencer que você vai fazer alguma coisa na pediatria. E eu fui trazer minha experiência com os alunos. E depois que terminou o processo seletivo, ela falou para mim, Marcos, eu quero voltar daqui a 5 anos em Manaus e eu quero te ver como referência na pediatria. Eu não quero ver o Marcos de hoje, que está na urgência, está na UTI, está na docência. Eu quero que todo mundo te conheça na área da pediatria. Eu lembro que ela retornou para a minha banca, 2 anos depois, não foi nem 5. Eu já estava com um projeto de doutores da enfermagem, que tinha para hospitais com as crianças. Tinha vários artigos publicados na área de pediatria. E na Suzano eu estava trabalhando na época na triagem neonatal. Eu falei, professora, eu cumpri a minha promessa. Só voltando um pouquinho, o serviço público, tu entrou em que momento? Depois do mestrado. Foi logo após o mestrado? Foi em 2000, eu passei no concurso de 2014 e a gente assumiu em 2017. Ah, legal. Que foi um outro desafio, né? Quando eu fui fazer o concurso, vai estudar para quê? Vai trabalhar no hospital? Eu falei, sim, sou enfermeiro, vou trabalhar onde eu passei no concurso, onde me colocar. Tu teve essa disciplina de estudo para o concurso? Ou foi uma coisa que... O que facilitou foi a nossa vida de professor. Legal. Então, como... E assim, tudo que caiu na prova, por incrível que pareça, era o que eu estava ministrando para meus alunos na sala de aula. Então, facilitou muito a minha vida. Só que ficava aquele medo, né? Aquele receio. Pô, estou na docência já há bastante tempo, vou voltar para assistência, mas não, agora eu vou voltar, mas vou voltar com o meu concurso. Então, que era um outro sonho meu, que era ser funcionário público, né? É o sonho, acho que, de quase todo brasileiro, é ter ali o seu cargo, tão sonhado cargo de funcionário público. E eu lembro que eu cheguei, eu fui um dos primeiros da fila para assinar. Eu cheguei de madrugada. Então tu pôde escolher para onde foi, né? Ou não? Foi uma outra história, né? Minha vida é cheia de história. Eu escolhi, na época eu queria ir pro PAN, era o PAN, não era o PAN? Era a Policlínica do Centro, que hoje é do Bombeiro. Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho.
Eu quero ir para lá, comprei roupa, comprei tudo, roupa branca e tal. Aí quando eu voltei para assinar, as vagas tinham fechado. Não, você vai ter que ir para um SPA. Eu falei, pô, urgência, eu gosto da... estou com um professor, quero manter os dois. Mas sim, se é para ir, vamos. Não, a gente não pode fugir do trabalho, né? Sim. Só que a gente sabe que o trabalho que a gente faz numa policlínica ele é bem amplo em relação ao que eu já gostava de educação em saúde, de prevenção, né? Já no SPA seria uma coisa mais voltada para assistência em si. Sim. Aí, do nada, a senhora que estava... Que até hoje ela é minha amiga, ela nem lembrava disso. Ela me chamou, você tem mestrado, né? Eu falei, tem. Então, tu não quer trabalhar aqui na triagem neonatal? Eu quero. Aí eu fiquei na sede, na triagem neonatal. Aí começou a minha jornada aí na saúde materna e infantil dentro do Estado. Aí eu comecei na triagem, da triagem neonatal eu fui para a Coordenação Estadual de Saúde da Mulher. Aí da Saúde da Mulher eu recebi o convite para virar agente das maternidades da capital. Então eu gerenciei todas as maternidades de Manaus. Foi um desafio também. Eu imagino. Eu acho que foi nessa época... Eu tava na SEMA e tu tava Isso. gerência. Eu me ligava direto pedindo socorro. E depois da gerência de maternidade, eu... A gente lida com muita diversidade lá dentro, né? É muita coisa. E assim, é aquela correria, né? De parto, de bebê, de RN, precisa de leite. Então, foi um aprendizado muito grande. E logo depois eu virei assessor, né? Da secretária que estava na época. E eu lembro que um diretor entregou um cargo da maternidade Alvorada. Ela falou, Marcos, faz o seguinte, semana que vem tem visita, mais um desafio. Minha vida é cheia de... Ó, Marcos, semana que vem, faltava um mês. Falta um mês para o Ministério da Saúde vir em Manaus para poder verificar como as maternidades estão com relação à rede cegonha. Então, a gente precisa de alguém lá dentro que entenda para ajeitar a maternidade para receber o Ministério da Saúde. Então, você vai lá, vai ficar um mês, depois você volta. Essa história aí de ficar um mês. Aí eu lembro que eu fui... Aí, graças a Deus, eu tive uma equipe maravilhosa, que foi a Andresa como gerente, o Ed como gerente administrativo. E a maternidade também, Alvorada, é minha casa. Ela é uma casinha de boneca, eu amo todo mundo que está lá. E, assim, tudo funcionou de uma maneira tão perfeita que a única maternidade que foi aprovada foi a Alvorada. Todas as outras foram para a segunda avaliação. Aí a secretária, não, Marcos, então já que tu foi bem, tu vai ficar aí. Eu falei, não quero, não, vai ficar aí. Aí eu fiquei... Me diz uma coisa, assim... Você passou de uma realidade de assistente, né, de trabalhar dentro de UTIs, tirando um pouquinho a questão da docência, mas da assistência para a gestão de um hospital, por exemplo, ou de todas as maternidades do Estado. Como é que tu se virou nesse sentido, assim? Porque eu imagino que não foi só a habilidade técnica que fez com que tu executasse as tarefas, né? O que tu acha que tu mais precisou naquele momento para assumir essas responsabilidades em relação a competências, por exemplo? Geração de conflitos, porque como gestor que você mais vai observar nesse processo, a liderança. Então, acho que o Exército me ajudou muito. Então, acho que o Exército me forjou, assim, como... O meu perfil profissional hoje eu tenho graças aos 8 anos que eu passei dentro do Exército. Então, eu consegui trazer aquilo para dentro da minha... Claro, não de uma maneira tão militarizada, que a gente sabe que no Exército é assim, mas, assim, a liderança, a chefia, os conflitos que nós temos que observar durante o dia a dia, e fora também ali um pouquinho da experiência que eu tive dentro da Suzano com relação à gestão das políticas, né? Então, você entendendo das políticas facilita quando você vai para assistência e trazer o que está na gestão administrativa para dentro da assistência. E assim, eu sempre gostei muito da parte administrativa. Tanto é que eu ia ficar um mês na Alvorada, eu queria voltar para a sede e depois eu não quis voltar mais. Eu fiquei lá 1 ano e meio, só saí porque a gente sabe que troca de governo, a gente tem essas trocas. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança, né? Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa e... Assim, eu faria tudo de novo. Você está onde hoje? Hoje eu estou no Emoan. Está no Emoan. Um outro desafio. Totalmente diferente, né? Porque eu fiquei na Suzano esse tempo todo trabalhando na linha materna infantil. Fui transferido para um CAIC, né, do Parque 10. Só que aí, hoje... Aí isso é a importância também,
Um outro atributo, eu acho que é a amizade, você saber lidar com as pessoas, ser humano com as pessoas. Tá? Então, acho que a vida ela é feita de contatos, mas não só de contatos políticos, mas de contatos de laços afetivos também. Sim. Aí, hoje, a chefe de departamento de humano foi minha aluna. E ela ficou sabendo, não, Marcos, você, ela chama de professor até hoje. Professor, o gabarito que o senhor tem, eu quero que o senhor venha para cá. Eu falei, mas a SER não vai me liberar, né? Não, a gente vai conversar com o secretário, a gente vai pedir a sua liberação e você vai vir para cá. E, graças a Deus, o secretário liberou. E hoje eu estou lá na hemorragia da capital. Legal. Eu falo desafio porque eu tive que sair um pouco dessa área da materna infantil e entrar para a parte voltada de hemocomponente, né? A parte bem diferente. E assim, eu estou gostando porque, querendo ou não, eu também ainda tenho contato com as maternidades. Mas eu acho mesmo que a nossa vida como profissional de saúde, independente né, da profissão, a gente tem que se preparar para estar em qualquer lugar, né? Isso. A gente, uma hora estão precisando da gente num lugar, outra hora vai ser em outro, em atividades totalmente diferentes. E a gente se vira, né? E o concurso ele é para enfermeiro ou generalista, né? Ele não fala que você vai para tal área. E assim, eu posso dizer que eu atuei, bem dizer, quase em todas as áreas da enfermagem. No ensino, na pesquisa, né, no mestrado. Fui militar por 2 anos, né, atuando como enfermeiro. Fui da assistência, fui da gestão. Então, assim, eu perpassei por todas as áreas da nossa profissão. Então, assim, hoje, quando eu falo para meus alunos, eu falo que o enfermeiro ele não é só o enfermeiro que vai estar no hospital. O enfermeiro ele tem uma gama de coisas para fazer. E tem outras áreas também agora, como estética, né? Tem muitas áreas se abrindo para a enfermagem. Então, a enfermagem ela tem um leque muito grande para poder atuar, né? E ainda pegando esse fio, a gente vê que o enfermeiro ele basicamente é o corpo da saúde mesmo, das unidades de saúde. Se você for fazer um levantamento em números entre enfermeiros e também técnicos de enfermagem, a equipe é quase 70% 70% da enfermagem. é enfermagem, né? Isso. Então, como é que você enxerga hoje, inclusive em relação a necessidades, por exemplo, nas necessidades desse corpo estar qualificado também dentro das nossas unidades de saúde hoje do Estado, como é que você enxerga também a motivação desses profissionais, né? A realidade hoje da enfermagem, como é que você enxerga isso? A pandemia, ela trouxe uma visão diferente do profissional de enfermagem. Então, a gente passou a ser... Assim, precisou ter uma pandemia para a população mundial ver a importância da enfermagem no hospital. Então, a gente sempre foi muito esquecido e a pandemia pôde mostrar a nossa força. Então, enquanto muitas pessoas estavam em casa, a gente estava lá na assistência junto com o paciente. Então, assim, eu chega até a me arrepiar. Eu perdi muito amigo meu, muito aluno meu, perdi muito funcionário também na maternidade na época da pandemia e não tinha medo, ninguém tinha medo, a gente ia para a linha de frente. Então, às vezes, alguns profissionais faziam um corpo mole de entrar na sala rosa, a enfermeira lá, o técnico de enfermagem colocava a roupa e entrava para dar assistência ao paciente. Então, essa força da enfermagem na pandemia, ela trouxe essa visão da população, não só do Brasil, mas no mundo, de se importar realmente com o enfermeiro e ver a força que a enfermagem tem. Mas eu vejo hoje que a enfermagem está cansada, né? Cansada por quê? Nós temos sobrecarga de trabalho, né? Então, tem enfermeiro que trabalha 44 horas semanais, né? 40 horas semanais. O nosso salário não é um salário digno. Para você compensar um salário digno, tem que ter 2, 3 empregos. Então, você tem técnico de enfermagem que trabalha em 3 hospitais. Tem enfermeiro que trabalha em 3, até às vezes tem 4 fazendo home também. Então, acho que a enfermagem está cansada. Tanto nessa parte que eu falo da carga horária de trabalho, quanto na parte salarial. E também a gente está adoecendo. Então, a gente já vinha adoecendo por conta desses motivos. A pandemia deu um start maior ainda, né? E a enfermagem hoje ela merece esse olhar diferenciado, né? Então essa luta que a gente está travando, que é o nosso piso salarial, que se Deus quiser sobre isso. Se Deus quiser, em Como setembro, é que está a tramitação disso hoje? Assim, já foi aprovado, já está o repasse já do Ministério da Saúde para os municípios. Então a previsão é que em setembro já quem estiver dentro dos critérios já consiga receber no seu contra-cheque esse valor, né? Então agora nossa luta agora é para que realmente esse valor caia no nosso contra-cheque. Então já
acho que já está uma coisa deliberada, já Isso, vai já é lei, acontecer. já vai acontecer. Ah, que bom. O que está acontecendo agora são os repasses e cada gestor estadual e municipal se readequar para poder implantar o salário dos técnicos e dos enfermeiros. A questão salarial é uma das lutas, né? É uma. Ainda não é aquilo que a gente deseja, né? O que você acha, o que você vê que são outras lutas e ainda necessárias para a área da enfermagem? A outra luta é a gente tentar melhorar nossa carga horária de trabalho, que é nossas 30 horas semanais. Né? Nós já conseguimos aqui no estado o nosso descanso, que era uma coisa que a enfermagem não tinha. Né? Não precisa, né? Não precisa, né? Vai dormir para quê? Mas a nossa 1 horinha ali dá para dar aquele ânimo para a gente continuar trabalhando. Até porque, como eu falei, a gente não trabalha só em um local. Geralmente o técnico e o enfermeiro sai 7 horas de um trabalho e já vai para o outro, assumir um outro plantão. Então, essa parte da carga horária de trabalho é continuar lutando pelo nosso piso salarial, porque ele não pode ser congelado. Então, com o tempo, ele tem que aumentar. A gente sabe que a inflação aumenta e nosso salário também tem que aumentar junto. Né? E novas vagas de concurso público. Então, eu acho que é o sonho de todo enfermeiro e técnico de enfermagem ter o seu concurso público. E eu lembro que no último concurso da SES, nem todos os técnicos de enfermagem conseguiram passar a ter a pontuação necessária. Então, a gente tem um déficit no estado aí de técnico, de enfermeiro. E teve a pandemia também. Muitas pessoas foram a óbito, outros se aposentaram. Então, acho que esse concurso, tanto do estado como outro concurso do município, também vai dar um gás na enfermagem. Mas a nossa luta ela é diária por reconhecimento. Então, o enfermeiro, enfermeiro e técnico de enfermagem, como tu falou, a gente está com o paciente 24 horas. Então, a gente merece, né, ter esse respeito dos nossos gestores com relação à nossa profissão. Hoje tu és candidato, né, a conselheiro, né, candidato a conselheiro tem eleições do Corém esse ano. Isso, né? Dia 1º, dia 2. Tá até com a camisa da chapa. Aqui da minha chapa 1. Essa vontade de entrar para uma representação de classe veio da onde? O que te fez ser candidato a conselheiro? Eu lembro que na época da faculdade eu nem sabia que existia o Corém. Né? Porque o Corém ele não era um conselho ativo. Né? Nos últimos 5 anos, eu pude observar a execução e a importância do conselho para a nossa profissão. E eu lembro que na pandemia, né, enquanto muita gente estava em casa, e às vezes faltava ali algum material, até um apoio mesmo, né, de alguém fora da unidade. Então, eu lembro que o Corém ele foi nas nossas unidades de saúde, foi comigo, entregou lá uma máscara, entregou um avental. Hoje eu comecei a observar assim, a importância do profissional de enfermagem ser cuidado. Né? Então, essa vontade surgiu de trazer mais brigar, lutar pelos direitos que nós temos, né? Dar continuidade para aquilo que está sendo positivo para a gente e continuar esse trabalho nessa nova gestão, se Deus quiser, a gente vai vencer aí com a ajuda do nossos profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem do Estado, e garantir, né, que o enfermeiro e o técnico de enfermagem consiga ali realmente ter o acesso ali ao seu salário digno, ter a sua carga horária de trabalho semanal adequada, ter o seu tratamento, porque, como eu falei, a equipe está adoecida, então a gente precisa realmente cuidar dos enfermeiros. A gente cuida, e às vezes a gente não é cuidado. Então, acho que entrando no conselho eu vou poder ter essa oportunidade de cuidar de quem cuida, que eu acho que é muito importante. Até a saúde mental tem que ser bem... a parte da saúde mental, né, mesmo. tem que ser bem trabalhada, né, com esses profissionais. Né? Porque eles estão aquela sobrecarga a sobrecarga do trabalho e também aquele contato com o paciente, você acaba também trazendo aquilo para a sua vida um pouco. E isso acaba gerando ansiedade, né, depressão. Tive já alunos que cometeram suicídio, tem enfermeiros que cometeram suicídio, técnico de enfermagem. Então, a saúde mental da equipe de enfermagem está muito comprometida. Então, acho que não é só a parte financeira, não é só a parte da carga horária, mas também de cuidar de quem cuida. Eu também acho isso. Assim, eu também trabalho no hospital, né, aqui no estado, e fazendo os treinamentos, por exemplo... Hoje eu sou do núcleo de educação, né, de um hospital. E quando você colocou que a enfermagem está cansada, cara, é exatamente isso que eu vejo quando a gente vai fazer os treinamentos. A gente vê aquela... talvez até queira participar do treinamento, mas o esgotamento é tão grande que está ali se segurando, tipo assim, não, pelo amor de Deus, eu não aguento isso aqui. Isso.
né? Eu vejo isso realmente assim no corpo de enfermagem e tal, lá do hospital. Eu acho que tem que ter um olhar diferenciado mesmo, assim, tem que ter um olhar mais humanizado, né, e aí eu coloco outros profissionais também, né, Isso. nesse sentido, assim, a gente sabe que todo mundo Que está na verdade é um corpo, né? Um precisa do outro. exatamente, um precisa do Um precisa outro. do outro. E eu vejo que a gente ainda está engatinhando ainda. A gente sabe da importância, né, de cuidar do profissional de saúde, mas a gente ainda não aprendeu como fazer isso. Assim, Isso. é o que eu vejo hoje. Não sei se essa também é a tua percepção. Isso. Na verdade é porque a terapia em si ela ainda é muito mal vista pela população, né? Mas assim, acho que todo profissional de saúde ele tem que ter o direito de ter uma terapia, um psicólogo, ser tratado, né? Para poder se autoconhecer, ver aquilo que está sendo os seus pontos de gatilhos, né? Para ele se cuidar e ter uma qualidade de vida. Que não adianta a gente conseguir conquistar ali um piso adequado, conquistar uma carga horária de trabalho adequada e a saúde mental ela tá debilitada, né? Então é um corpo, né? Tudo tá junto. Eu queria tocar nesse assunto contigo, porque eu sei que tu é marombeiro também. Como é que tu consegue conciliar, assim, eu sei que você é coordenador de curso de graduação de enfermagem, Isso. é funcionário público, né? Tem todas as funções, tem uma outra profissão, inclusive, né? Que você conquistou. Como é que você consegue dar conta, assim, de tudo isso? Como é que tu trabalha a tua saúde nesse sentido? É assim, a academia é algo que ela que me consegue me manter ativo o dia todo. Então, tipo, hoje eu acordei 5h30 da manhã, fui para academia, fiquei de 5h30 até umas 6h40, fui para Moan, do Moan fui para a coordenação e tô aqui, daqui eu volto para a coordenação de novo. E eu acho assim, eu lembro que minha mãe falou uma vez para mim que o que me move é isso, é a agitação. Então eu peço muito a Deus para não ficar doente e ficar num leito, porque eu acho que isso vai me agoniar, porque eu gosto de estar ativo, de estar para lá, de estar se inovando. Então, essa rotina assim, é uma rotina que eu gosto, que é uma rotina agitada. E, claro, eu entrando no conselho, né, eu vou ter que optar por algumas áreas sair e para poder me dedicar também para a enfermagem. Então, claro, o concurso eu não vou largar, que não é o meu sonho, né, mas com certeza eu vou ter que tirar ali algumas arestas para poder focar na enfermagem, até porque como a gente vai tratar do estado do Amazonas, então não vou poder ficar só em Manaus, eu vou ter que rodar os 62 municípios aí do estado para poder estar dando assistência para quem está no interior, que é um outro ponto também. Ah, legal tu tocar nesse ponto, assim. É, eu também eu sou conselheiro regional de farmácia, né? Então, a gente, a gente às vezes, né, quando está de fora, não consegue enxergar os colegas do interior. Só quando você está dentro desse ambiente, né, a esse nível né, de gestão que você, opa, pô, tem um colega lá em Tapauá que precisa né, Um de uma treinamento. orientação, de um treinamento, de uma assistência e tal, né? Como é que você acha que a enfermagem pode ser desenvolvida no interior? Acho que hoje o interior ele é muito carente de formação, né? Então, eu quero trazer também esse meu lado da educação para dentro do conselho, para trazer essa parte da educação para quem está no interior, que às vezes ele nunca tem acesso a uma especialização, a um curso de suporte avançado. Qualquer curso é mais difícil no interior, até por conta da internet. Até o online às vezes é difícil. É verdade. Então, a intenção é trabalhar como o CETAM trabalha, né, com polos, né, e nesse polo ele conseguir reunir um grupo de pessoas e fazer treinamento, qualificar e ouvir, né, porque às vezes o pessoal do interior ele não é ouvido. Então, ele não tem essa oportunidade de ser, né, de ser atendido e de ser visto. É uma coisa também que eu vejo que hoje o nosso conselho faz, né, que é estar nos interiores, estar lá com quem realmente está distante de Manaus e acaba ficando um pouco mais desamparado. Então, eu quero dar continuidade a isso e trazer esse lado da educação que eu gosto muito para conseguir fortalecer nossos enfermeiros e técnicos que estão no interior, que a maioria é nosso aluno, né? A maioria que está lá são nossos alunos. Essa galera, a gente já rodou muito por aí, né? Esse networking é grande também, né? E na SES também, eu preciso te falar, quando eu voltei da maternidade, eu fiquei como coordenador da atenção básica, coordenador estadual, gerente estadual da atenção básica. Então, eu tive muito contato com todos os enfermeiros que estão espalhados nos polos dos interiores. Então,
Essa assim, realidade tu conhece? Eu já conheço essa realidade, sei a dificuldade deles. Fiquei pouco tempo na gerência, né, porque eu optei em não ficar, mas assim, já conheço a realidade dos interiores com relação a essa parte da assistência. Todo ano também eu ia para Parintins para trabalhar na assistência, né, no bombódromo, então já sei ali como funciona, as dificuldades, né, o que eles pedem com relação à qualificação que é necessária para o interior. Legal. Marcos, quer deixar uma mensagem final para os seus Assim, colegas? na verdade, como tu falou, que assim, hoje eu tenho uma nova profissão, mas por que eu fiz nutrição, né? Eu perdi minha mãe para a obesidade, né? Minha mãe fez uma cirurgia, infelizmente teve sequelas da cirurgia e não resistiu. Perdi meus tios para o infarto, perdi primos para diabetes. Então, assim, a obesidade na minha família, ela trouxe muitas consequências ruins com relação às comorbidades que ela acaba ocasionando. E como profissional de enfermagem, eu conseguia orientar, mas não conseguia ir muito a fundo, porque vai além da minha profissão. Então, eu falei, eu vou fazer nutrição para eu conseguir ajudar realmente quem precisa. Não tinha intenção de atender, mas aí o pessoal começou a pedir. Comecei no online, não, abre a agenda no sábado para a gente atender a gente. Então, hoje eu tenho ajudado muita gente com relação a, claro, não falo da parte estética, eu falo da parte da saúde, da pessoa se sentir bem mentalmente e fisicamente. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um paciente que perdeu 10 quilos, outro perdeu 5 quilos, tudo paciente que estava acima realmente do peso. Por ser enfermeiro, eu tenho paciente autista, eu tenho paciente com gestação, diabetes gestacional, eu tenho paciente com nefrectomia. Então, eu pude juntar, né, o meu conhecimento como enfermeiro e juntar com a nutrição. Então, eu posso dizer que eu sou enfermeiro nutricionista, não sou nutricionista, enfermeiro. Legal. Então, a enfermagem, para mim, ela sempre vai estar em primeiro lugar, mas eu busquei fazer isso para eu poder ter mais uma mão, para eu conseguir ali ajudar, não só orientar, que uma coisa é você orientar a pessoa a ter uma boa alimentação, outra coisa é você montar um plano alimentar para ela. Né? Claro. Porque às vezes você orienta e a pessoa não tem conhecimento do que é um carboidrato, do que é uma proteína. Então, outra coisa é você montar ali detalhadamente e ensinar como a pessoa tem que comer. Então, até que eu costumo dizer que já me falam, tua consulta é muito barata, mas porque eu não estou vivendo disso, eu vivo da enfermagem. Então, eu estou, né, dando prestando essa assistência ali porque eu quero ajudar quem que realmente precisa com relação ali a algo que prejudicou a minha família e que levou muitas pessoas que eu amava, né? Então, principalmente minha mãe, né? E você já foi um obeso, já né? fui um obeso também. E era meu medo, eu falava assim, e pior que na minha família, a maioria das pessoas que foram cedo, 44 anos, né, 50 anos. Eu falei, Deus, não quero morrer com 40 anos, não, quero chegar ali igual meu avô. Meu avô chegou a 110 e minha avó chegou a 105. Tá louco. Eu falei, quero chegar aí até meus 90, já tá bom já. Então, vou mudar minha vida aqui um pouquinho também para garantir aí a minha terceira idade. Eu acho que isso é um exemplo. Eu acho que você é um exemplo nesse sentido. Eu sei porque a gente já se conhece há um tempo, né? A gente trabalhou junto em uma universidade e eu acho que quando eu vejo, inclusive, eu não consegui, ainda não tenho essa disciplina. Eu preciso ainda encontrar alguma coisa que me motive em relação à academia e tal. Eu confesso que eu sou bem resistente ainda. Mas eu vejo teu exemplo, eu vi uma postagem tua do teu antes e depois, né? Quando você ainda tinha a situação lá da obesidade, mudou completamente. Eu achei muito legal isso, assim. E eu acho que a saúde é isso também. Acho que cada vez mais a gente é multiprofissional mesmo, assim. Isso. Eu acho que a gente consegue ver isso, inclusive, entre as nossas equipes, né, dentro do hospital e tal. Hoje mesmo a gente teve uma reunião e está falando, gente, a gente precisa da nutrição aqui, junto com o corpo de enfermagem, a enfermeira da UTI falando, gente, a gente tem que juntar com o pessoal da nutrição para definir protocolos e tal. Eu acho que dá para associar as coisas e a gente precisa de cada vez mais profissionais que sejam multi mesmo, né? Isso. Até para a gente poder ter, como eu falei, uma assistência mais... O ser humano, ele é, como diz Ivan da Horta, ele é um ser biopsicossocial, né? Ele envolve diversas coisas. A gente tem que conseguir ter uma visão holística de todo o paciente. Isso ajuda muito. Legal. Marcos, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Né? Eu desejo toda boa sorte nessa nova jornada, na empreitada aí das eleições. Né? Eu particularmente, eu conheço bem a tua competência. Espero que você logre aí o seu êxito. Né? E assim, como mensagem, Marcos, eu deixo
para os enfermeiros, para o técnico de enfermagem, nossos alunos também. Eu, como eu falei, eu venho de família pobre. Eu sempre falo para meus alunos, só tem 3 maneiras de vencer na vida. Ganhando na Mega Sena, casando com alguém rico ou estudando, né? E uma coisa que eu fazia, eu não sou muito de falar nisso, eu não quero muito falar que eu sou coitadinho, mas quem me conhece... Aquela coisa, você conhece o nome, mas não conhece a história da pessoa, né? Então, eu lembro que toda vez eu ajoelhava, eu pedia a Deus para ter uma melhor condição de vida. E eu busquei isso estudando. Então, se você conversar com meus amigos de infância, como era o Marcos 30 anos atrás, é totalmente um Marcos diferente hoje, né? Tanto na parte como ser humano, como na parte também social. Então, posso dizer que a enfermagem ela mudou a minha vida de uma forma assim surreal, né? Então, hoje, graças a tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, foi por ter realizado meu sonho de ser enfermeiro. E a enfermagem, claro, juntamente com Deus, né, aquele que abre as portas. Claro. Então, a enfermagem ela pôde mudar a minha história, mudar a minha vida. E fica essa mensagem aí que para os enfermeiros não desistir, né? Que a gente está lutando aí, a gente vai conseguir avançar cada vez mais. E tenho a certeza que a enfermagem vai mudar a vida deles também, como mudou a minha. Valeu. Parabéns, mano. Não, obrigado, parabéns. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. A gente terminando aqui mais um nosso EduCast. Se você está assistindo, compartilha aí esse vídeo. Segue a gente no nosso canal, também no nosso Instagram, @educast.podcast. Então, a gente se vê no nosso próximo episódio. E lembrar também, né, a gente tem de falar para votar aí na chapa 1, né? Então aí, ó. Não chapa pode deixar de falar da nossa chapa aí, chapa 1. Tá certo. Então é isso, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Show.